Amém. O grupo de louvor cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Eu queria ler lá em Salmos 40, versículo 5, que fala: Muitos são, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado, e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Queria que você fechasse seus olhos aí onde você está e apresentasse nessa noite o seu sacrifício a Deus nessa noite. Que você fechasse seus olhos, você, sua família, seus filhos, e orasse ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Deus querido, Pai santo e poderoso, neste momento, Senhor, nos prostramos diante aos teus pés, Senhor, para adorar e bendizer o teu santo nome. Que o Senhor Jesus se faça presente no nosso meio. Nós apresentamos, Senhor, cada vida que aqui se encontra, Senhor. Cada pessoa, Pai, que está assistindo, ó Pai querido, essa live. Que o Senhor Jesus venha operar no nosso meio. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, nessa noite. Eu te peço em nome do Senhor Jesus e te agradeço. Amém. Vamos louvar a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
Glória a Deus. Vamos louvar também, maravilhado. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és fogo apaixonado, sou do meu amado, tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor sobre mim. Derramo meu louvor sobre ti. Derramo meu amor. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus,
Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Feche os seus olhos neste momento, adore o nome do Senhor. Ele se faz presente neste lugar. Vamos louvar também, Deus me ama. E
Nós reconhecemos que o Senhor nos amou de tal maneira, que entregou o seu único filho, ó Deus, para morrer por nós naquela cruz. Nós não merecíamos, Deus, mas o Senhor se entregou naquela cruz. Entregou o seu filho amado para morrer por pecadores, por pessoas, ó Pai querido, que não queriam saber do Senhor Jesus. Mesmo assim o Senhor se entregou naquela cruz. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado conosco, ó Pai. A tua palavra nos afirma, Senhor, que o Senhor nos ama. Que o Senhor nos ama incondicionalmente, ó Deus. Obrigado, Jesus querido. Eu te agradeço nessa noite por cada vida, Senhor, que está assistindo essa live, ó Pai. Vá de encontro, ó Pai, pessoas nessa noite, Senhor, que está, Pai, talvez desesperado. Pessoas, ó Pai querido, que pensa que é o fim. Mas eu sei que o Senhor a ama, Senhor. E eu sei que o teu amor, ó Pai, vai convencer essa pessoa que não é o fim, Senhor. O Senhor Jesus vai dar o seu amor, vai mostrar o seu amor e essa pessoa vai vencer. Eu creio em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. O teu Espírito Santo se faz presente neste lugar. E nós podemos sentir, ó Pai querido, o teu amor fluindo neste lugar, Senhor Jesus. Oh, Deus querido, nos abençoa, Pai. Nos guarda, Pai querido, nessa noite. É que eu te peço para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é misericordioso, não é? Estamos aqui neste domingo, né, para engrandecer, exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. E poder, neste momento, refletir um pouco mais na palavra do Senhor. Quero convidar você que pode abrir comigo a sua Bíblia no Salmo de número 33, versículo 13 ao 15. Salmo de número 33, do versículo 13 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Amém e graças a Deus. Deus de poder e de graça, Deus de misericórdia, Santo Deus de Israel. Estamos aqui nesta noite, neste domingo, ó Deus, com o propósito de exaltar, glorificar, dar toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque só o Senhor é digno. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe aqui nesta noite, abençoe a tua igreja através da tua palavra, falando ao seu coração, tirando dúvidas, porque o Senhor é o Deus que tem prazer de abençoar as nossas vidas. Em nome de Jesus é que eu te peço e é o que eu te agradeço hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Olha como é impressionante o que Deus é. É capaz de ouvir as orações e o desejo de cada pessoa que existe na terra. Então Deus, ele pode ouvir, né, as orações e os desejos de cada pessoa, não importando aonde essa pessoa esteja. Ele pode estar no mais profundo abismo, não é? Ele pode estar lá naquele momento mais difícil da sua vida, como não importa também onde ele mora, quem quer que ele seja,
Deus, Ele consegue ver e ouvir em toda a terra todas as nossas petições e também o desejo do nosso coração. Ou seja, nada fica encoberto diante de Deus. Mas Deus sabe e conhece cada um de nós de maneira especial. Então, às vezes a gente ouve um questionamento: por que Deus não responde às minhas orações? Por que Deus não responde às minhas orações? Olha, eu quero nesta noite tentar esclarecer algumas coisas para as nossas vidas, não é? Porque nós precisamos de entender e compreender bem tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E como eu falei aqui que Deus, Ele ouve, ou seja, no mundo inteiro, ou seja, na terra toda, Deus ouve a nossa oração e sabe o desejo do nosso coração. Então, tem algumas pessoas que ainda, ou algumas ou muitas, né, podendo assim dizer, que não recebeu, ou seja, a resposta das suas orações. E para a gente tentar esclarecer isso aqui, eu quero dizer para você que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A hora de Deus também não é a nossa hora. Então, muitas vezes nós oramos e já queremos de imediato uma resposta e uma solução. Só que não é bem assim. Nem sempre isso acontece. Porque tem momentos que talvez Deus permite situações ou momentos que a gente viva por algum tempo, para a gente se fortalecer, para a gente poder aprender, ou seja, através daquela caminhada ter uma lição. E em tudo Deus tem um plano, para você entender com mais clareza. Em tudo Deus tem um propósito. Então, o tempo de Deus é de Deus, não é o nosso tempo. Então, eu acredito que no momento, no tempo e na hora de Deus, Deus vai ouvir a nossa oração e o nosso clamor. Mas tem momentos na nossa vida que não depende realmente do tempo e da hora de Deus, mas depende da nossa própria vida. Para você entender, o tempo de Deus é o tempo de Deus. Não é o meu tempo, e nem o seu, e nem a hora minha, e nem a sua. Deu para você entender. Então, no tempo de Deus, Deus abençoa. Mas tem situações na nossa vida que a gente não vê o milagre acontecer, e não acontece em momento algum, enquanto nós estivermos vivendo daquele jeito que nós escolhemos viver. Nós vamos entender, mas isso não quer dizer que Ele não responde todas elas, amém? Existem alguns casos em que o Senhor simplesmente ignora o clamor das pessoas. Então, tem alguns casos que Deus, Ele simplesmente ignora as nossas orações, como se eu e você não estivesse orando. Mas Deus vê, mas Ele não responde. Então vamos entender algumas coisas para as nossas vidas. Há algumas situações relatadas na Bíblia que desagrada o Senhor e fazem com que Ele simplesmente ignora certas petições. Então, tem atitudes, ou seja, estilo de vida, maneira de caminhar, de falar, de viver, que não agrada a Deus, ou seja, desagrada ao Senhor. Então, muitas pessoas não são ouvidas, podendo assim dizer. Deus não responde à oração dessas pessoas devido à sua maneira, ou seja, a sua maneira que está vivendo, ou seja, a situação que está vivendo. Então, eu quero falar aqui do primeiro ponto.
as pessoas incrédulas, ou seja, a incredulidade. Vamos ler o que está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 1, versículo de número 45. Diz assim a palavra de Deus: vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu a atenção. Neste versículo vemos Moisés lembrando o povo que o Senhor havia prometido que os levaria à terra prometida e faria com que eles a conquistassem. Então Moisés, ele fala ao povo de Israel, diz: olha, Deus tem uma terra preparada, uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. Deus tem isso preparado para mim e para vocês. E Deus prometeu entregar a todos nós, os israelitas. Mas, assim que se aproximaram de Canaã, 12 homens, sendo um de cada tribo, foram enviados para reconhecer o território que o Senhor entregaria a eles, a mando de Moisés. Então Moisés separou 12 homens, um de cada tribo de Israel, e enviou para que fosse e espiasse aquela terra, ou seja, a terra que Deus havia prometido. Então, esses homens foram e ali observaram a terra, observaram os frutos da terra, observaram as pessoas que moravam naquela terra e, depois de fazerem ali os seus relatórios, podendo assim dizer, da expiação, voltaram, para poder apresentar a Moisés. Muito cuidado, eu quero neste momento frisar isso diante de vocês, muito cuidado com os olhos, ou seja, com seus olhos. Eles, ou seja, os seus olhos, podem enxergar os seus problemas maiores do que o nosso Deus. Aí está o perigo. Irmãos, nós temos sempre algumas dificuldades, não é? Eu acho que não tem ninguém na face dessa terra que não tem um dia de adversidade, um dia de luta. Então, muitas vezes os nossos olhos podem ver essa luta, essa adversidade, esses impedimentos tão grandes, mas tão grandes que nós não conseguimos ver realmente quem é o nosso Deus e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Então, isso aí é o perigo, porque se eu não consigo ver Deus maior do que os meus problemas, então estou numa situação difícil. Ou seja, a incredulidade tomou conta do meu coração e da nossa vida. Ou seja, eu não sou mais capaz de crer num Deus que está acima de todas as coisas, ou um Deus que pode todas as coisas, um Deus que não está limitado a este mundo, a coisa alguma, mas um Deus de poder, de graça, um Deus que está sobre todas as coisas e é poderoso para solucionar. É um Deus que muda a nossa vida e a nossa sorte. Então nós precisamos de ter cuidado, porque quando nossos olhos vê algo que é maior do que Deus, então nós precisamos estar atentos, porque a incredulidade está tomando conta do nosso coração, do nosso entendimento. E Deus não se agrada daqueles que são incrédulos, daqueles que não confiam, daqueles que não acreditam de todo o coração no poder de Deus. Porém, 10 desses homens se assustaram,
porque o lugar era habitado pelos amorreus, que eram maiores e mais fortes do que os israelitas. E aqueles espias, então, levaram as más notícias ao povo, que deixou de crer na promessa do Senhor e passou a murmurar. Naquele momento, diz a palavra de Deus, que o povo chorou, o povo gritava, o povo blasfemava, o povo murmurava, e o povo então chegava a dizer: por que o Senhor não nos deixou lá no Egito? Por que o Senhor nos trouxe aqui para o deserto, para morrer na mão dos nossos inimigos, e que as nossas mulheres e os nossos filhos sejam levados como escravo? Então foi um momento de maior angústia no meio àquele povo, e eles não paravam de gritar e chorar e reclamar diante da notícia, ou seja, aqui da maneira como esses 10 espias trouxeram a notícia, como seria a terra que Deus havia prometido. Irmãos, eu aprendo que Deus, quando promete, Deus é Deus para cumprir com as suas promessas. Deus não falha, Deus não é impedido por ninguém, por nada. Deus é Deus para nos conceder a vitória, Deus é Deus para suprir as nossas necessidades. Mas esse povo começou então a murmurar, a reclamar e chorar, ou seja, deixaram de acreditar em Deus, tornaram-se um bando de incrédulos, junto com os 10 espias que passaram, mas somente 2 daqueles permaneceram firmes. Por causa disso, Deus garantiu que nenhuma daquelas pessoas, a não ser Josué e Calebe, ou seja, os 2 daqueles 12 que foram, que não se deixaram abater por aquilo que viram, ou seja, os seus olhos não os traíram, ou seja, o que eles viram, não viram nada maior do que o Deus que eles serviam. Então eles viram dificuldades, sim, eles viram ali uma luta, viram, mas eles viram que Deus continuava sendo maior do que aquelas pessoas, maiores do que a luta, maior do que a dificuldade. Então Deus declarou naquele momento: somente Josué e Calebe, que mantiveram firmes na promessa, pisariam na terra prometida. Então foi o momento que o povo se arrependeu e tentou se reconciliar, mas era tarde demais. O Senhor fechou seus ouvidos até para as orações daquelas pessoas que insistiam constantemente. Meu irmão, então nós aprendemos aqui no primeiro ponto que a incredulidade é um grande inimigo para as nossas almas, ou seja, para as nossas vidas. Então Deus não agrada daquele que é incrédulo. Então, às vezes nós até chegamos a pedir, não estou dizendo que seja algum caso aqui de vocês da igreja, ou que vocês estejam me assistindo, mas a gente vê muitas pessoas, não é? Que às vezes fazem as suas petições, ora a Deus, mas tem aquela dúvida no coração de: será que eu vou receber? Será que Deus vai me ouvir? Será que eu vou alcançar esse milagre? Será que Deus vai mudar minha sorte? Será que Deus vai curar essa enfermidade? O que será que vai acontecer? Ou seja, ele faz uma petição, ele faz uma oração, mas ele não tem uma certeza no seu coração que realmente Deus vai fazer, que Deus vai ouvir, que Deus vai responder. Então esse povo de Israel sofreu essa consequência séria, ou seja, não foi pouco o sofrimento deste povo, mas Deus diz que somente Josué e Calebe entraria na terra prometida, mas aquele povo, nenhum deles entraria. Ou seja, a murmuração daquele povo foi tanta, ou seja, as blasfêmias daquele povo foram tanta, que Deus condenou que eles
ficasse ali no deserto, e ali naquele deserto eles iam morrer, padecer ali. Da mesma forma, quando alguém perde a confiança no poder de Deus e começa a murmurar diante das dificuldades que surgem em seu caminho, o Senhor fecha os ouvidos para as suas orações. Então, meu irmão, eu acredito que essa resposta que nós tivemos aqui nesta noite, baseada na palavra, talvez é a resposta para a nossa pergunta: por que Deus não ouve a minha oração? Por que Deus não responde às minhas orações? Quanto tempo eu tenho orado, e eu tenho orado constantemente, Deus não responde. Então, nós aprendemos que a partir do momento que você retira essa incredulidade do seu coração e não duvide mais do poder de Deus, o milagre pode acontecer. Então, se você tem permitido que seus problemas se tornem maiores do que a sua fé e vive reclamando da vida, pare com isso agora mesmo, pois você está correndo o risco de ter as suas orações ignoradas por Deus. Então, o Senhor nos dá um conselho aqui nesta noite. Se você tem só reclamado, não é? Tem pessoas que dá até tristeza da gente conversar com essas pessoas, porque não tem um momento, ou seja, uma hora sequer, que não tenha uma reclamação, que não tenha uma murmuração, ou seja, que demonstre a sua insatisfação constantemente na sua vida. Mas Deus nos adverte aqui nesta noite, ou seja, Deus nos chama a atenção. Pare com isso enquanto é tempo. Deixa de lado essa sua murmuração, essa sua reclamação, para que Deus não venha ignorar as suas orações. O povo de Israel não foi perdoado pela sua falha e pagaram um preço muito caro, mas com você pode ser diferente. Sabe por quê? Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, todos os nossos pecados são perdoados. Basta que nos arrependamos dos nossos erros. Ou seja, hoje nós podemos receber o perdão de Deus. Talvez você pense, mas como o povo de Israel, então eu não vou ser ouvido por Deus e Deus não vai me perdoar. Devido ao sacrifício de Jesus, que Ele perdoa todos os nossos pecados. Então, depende de mim, de você, arrepender deste erro que nós estamos cometendo, e talvez não tem pouco tempo, né? Às vezes há muito tempo que nós estamos vivendo esse erro, que a gente arrependa, e Deus com certeza vai ouvir as nossas orações. Amém, irmãos? O segundo ponto que eu quero falar aqui nesta noite, para nossa reflexão, então eu quero falar das pessoas que são hipócritas. Vamos ver agora outro texto do profeta Isaías, que ensina muito sobre a oração que Deus não responde. Isaías capítulo 1, do versículo 11 ao 15, diz assim: para que me ofereçam tantos sacrifícios, pergunta o Senhor, pare de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades, suas ofertas da lua nova, suas ofertas fixas. Eu as odeio, tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multiplique as suas orações, não a escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue.
Nós lemos aqui esses versículos bíblicos, muito interessante e sério o que Deus está falando aqui. Então, Deus, ele não aceita a pessoa com hipocrisia, aquela pessoa que é hipócrita, aquela pessoa que tenta de alguma maneira camuflar, esconder por detrás, ou seja, tentar de alguma maneira enganar, como se fosse possível enganar a Deus. Como vivemos no início, os israelitas levavam uma vida cheia de idolatria, desobediência e rebeldia. E para que recebesse o perdão de Deus, eles matavam vários animais, faziam sacrifícios, queimavam incenso, davam grandes ofertas, porém, eles não abandonaram a sua vida de pecado. Meu irmão, não adianta, viu? Não adianta. Não adianta fazer de conta. Deus estava observando aqui esse povo. Eles ofereciam muitos sacrifícios, eles queimavam grande quantidade de incenso, eles davam uma oferta grande, como se fosse possível comprar o perdão de Deus, como fosse possível comprar a misericórdia de Deus. E Deus então assegura e fala: olha, vocês não abandonaram a sua vida de pecado. Ou seja, Deus odeia esse tipo de vida, essa prática de vida. E Deus quer que cada um de nós entenda isso e faça diferente. Então o Senhor se irou diante da hipocrisia daquelas pessoas, rejeitando as suas ofertas, e disse que não ouviria as suas orações, mesmo que elas fossem multiplicadas. Deus falou: olha, eu não vou ouvir as suas orações, mesmo que vocês orem sem cessar todos os dias, porque eu estou cansado da hipocrisia de todos vocês. Vocês vivem no erro, vivem no pecado, vivem na desobediência, faz o que dá na cabeça de vocês, são idólatras. Então Deus diz: olha, eu não ouvirei as suas orações. Não adianta permanecer insistindo, porque eu não ouvirei e não responderei às suas orações. Assim como naquele tempo, Deus continua indignado, ou seja, ignorando os hipócritas. Ele não atende aqueles que se dizem cristãos, mas que, na verdade, são apenas religiosos, que vivem de aparência, que oram em voz alta, que fazem caridades apenas para impressionar os outros. Irmãos, eu aprendo com Deus, e nesses anos todos que a gente caminha com o Senhor, não existe uma maneira de enganar a Deus. Isso não é possível. Ou seja, não adianta eu tentar esconder por detrás de uma máscara, não adianta eu tentar esconder dentro de um quarto, de uma casa, dentro de um buraco, no meio do mato. Ou seja, nada que eu faça é capaz de me esconder diante de Deus. Então Deus, como nós lemos aqui nos versículos bíblicos, nós lemos ali que Deus vê as nossas vidas. Deus, Ele vê o nosso coração, e Ele sabe de tudo que eu e você fazemos. Então, não adianta a gente tentar viver essa vida de engano, sabe, de hipocrisia. Então, às vezes nós oramos, buscamos a Deus e nada acontece, Deus não responde. Então, a gente fica pensando: por que Deus não responde? E Deus podia dizer: olha, por que você realmente
mude de vida, seja um cristão de verdade. Ou seja, tome uma atitude diante de mim, sabe? Largue essa hipocrisia de lado, deixe de mentira, de engano, de tentar fazer do seu jeito, da sua maneira, tentando camuflar, tentando chamar a atenção dos outros, dizendo, olha para você ver como é que ele é caridoso, que ele é bonzinho, não é que ele socorre os necessitados, mas por detrás continua vivendo uma vida de pecado, de erro, né? uma vida que não obedece a Deus em nenhum momento. Então, Deus fez isso com Israel. São pessoas que pregam a palavra e os valores do reino de Deus, mas não aplicam isso em suas vidas. Então, a gente vê isso até no meio de muitas pessoas que até pregam, não é? Pregam a palavra e mostram os valores do reino de Deus, ou seja, mostra para as pessoas quanto é importante, mas só que essas pessoas não aplicam na sua própria vida. Ou seja, eles não vivem o que pregam. A gente vê tantas coisas hoje em dia, tantas pessoas pregando tantas coisas, falando tanta coisa, mas eles não vivem o que está pregando, ou seja, eles não têm isso em suas vidas como sendo um manual, uma direção. Eles falam, mas não vivem o que estão falando. E tem muitas pessoas também, né, dentro da igreja, em outros lugares, né, pessoas vivendo por todo lado, várias denominações. Eu não estou aqui para julgar ninguém, quem sou eu, não sou juiz, né? E não é da minha conta, mas a gente entende que muitas vezes a nossa oração não é respondida porque nós vivemos só de faz de conta, ou seja, de fantasias, mas não vivemos a realidade que nós pregamos em nossa vida. Então, se você quer ter as suas orações respondidas por Deus, não seja hipócrita, não finja ser alguém que você não é. Acredite no que eu vou te dizer neste momento. Jesus prefere que você seja quem você realmente é, com as suas falhas, mas sendo sincero e buscando melhorar do que fingir e ser um cristão fervoroso, santo, e quando você não é. Então não adianta fingir, viu, meu irmão? Eu sou um santarrão, não é? Eu sou fervoroso, eu sou isso, aquilo. Não, olha, o Senhor Jesus quer que você seja realmente quem você é e que você realmente busque todos os dias da sua vida a melhorar, a ser diferente, a mudar de vida, sabe? Então o Senhor com certeza vai nos perdoar e Ele vai ouvir as nossas orações. O terceiro ponto que eu quero falar aqui neste momento, né? Nesta noite, as pessoas que ignoram o que Deus tem falado. Meu irmão, Deus não ouve a oração daqueles que não dão ouvido àquilo que Deus está falando. Então, muitas vezes Deus tem falado comigo, Deus tem falado com você, mas você e eu, nós não estamos dando ouvidos àquilo que Deus está falando, ou seja, nós estamos desprezando aquilo que Deus está falando, nós estamos ignorando aquilo que Deus está ensinando, e a gente então deixa de ser ouvido, né, através das nossas orações. Quando nós oramos, Deus não ouve, Deus não responde. Veja o que está escrito em Provérbios, capítulo 1, do versículo 28 ao 31. Então, vocês me chamarão, mas não o responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conselho e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão frutos da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Então Deus diz, olha, vocês vão me procurar e não vão encontrar. Vocês vão me chamar e eu não darei ouvido. Olha, vocês vão comer
daquilo que vocês estão plantando. Ou seja, vocês vão se fartar das suas próprias armações, das próprias atitudes, das suas maquinações. Então, Deus, ele deixa bem claro, olha, essa sua atitude me afasta de você, ou seja, eu não vou mais dar ouvidos àquilo que você está falando. Meu irmão, você já parou para pensar, quando nós falamos, por que Deus não ouve a nossa oração? Nesta passagem, o rei Salomão está declarando que Deus não responde às orações de todos que ignoram os conselhos de Deus. Seja, Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas, amém, irmãos? Deus, ele é um Deus que tem cuidado das nossas vidas. E uma das coisas especiais que Deus, no meio à sua palavra, no meio à sua direção, Deus, ele nos ensina como fazer e como não fazer. Aquele momento da gente dizer não para tantas coisas da nossa vida. Então, muitas pessoas ignoram o conselho de Deus, ou seja, não estão nem um pouco preocupados no que Deus está falando, e se Deus está falando, não é? Porque às vezes Deus fala e a gente faz de conta que Deus nem falou. Então, nós precisamos estar atento a tudo isso. Então, o Senhor se irou diante destas pessoas, porque Deus não aceitava mais aquela situação. Então, irmãos, uma coisa que eu e você precisamos de entender, que o conselho de Deus não pode ser recusado, deixado de lado, mas nós precisamos de entender e buscar sempre ouvir aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Nessa passagem, o Deus então deixa bastante claro que não adianta pedir, que não adianta insistir, mas primeiro nós precisamos de estar ou ter vontade de ouvir aquilo que Ele está falando. Desprezam a sabedoria de Deus e não tem mais temor no coração. Então, muitas pessoas não estão nem aí, se Deus falou, se Deus não falou, ou seja, como que eu sei isso? Porque nós falamos alguma coisa da Bíblia, ou seja, apresentamos aquilo que é a vontade de Deus, e simplesmente a pessoa não está nem aí, ou seja, não me interessa o que Deus falou, que Deus não falou, ou seja, eu não estou nem um pouco preocupado. Ou seja, perdeu o temor, não tem mais temor no seu coração. Então, se você quer ter as suas orações respondidas, a primeira coisa a se fazer é voltar os seus ouvidos e o seu coração para as coisas que o Senhor tem falado. Meu irmão, quanto Deus tem falado com cada um de nós. Deus fala com a gente constantemente. Deus fala através de sonhos, Deus fala com a gente através da leitura da palavra. Tem momentos que a gente até se emociona, ou seja, chora diante de Deus, devido àquilo que Deus fala através da sua palavra. Então, é algo muito especial que Deus tem feito e falado. Deus fala através das pregações. Agora, uma coisa que nós precisamos observar bem é que aquilo que está sendo falado de Deus se tem um respaldo bíblico, ou seja, nem tudo aquilo que a gente ouve procede de Deus. Então nós precisamos entender que quando nós ouvimos, nós devemos consultar a palavra para ver se aquilo está na Bíblia, ou seja, se é Deus falando, se aquilo há verdade, ou seja, tem ali um alicerce, ou seja, um respaldo na própria palavra. Então, aqueles que ouvem o Senhor viverão em segurança e sem temer mal algum. Então, o que você pode ouvir, então, lendo a Bíblia, ouvindo a pregação, em sonhos Deus falando, Deus usando seus servos para lhe aconselhar em momentos que talvez você está caminhando por abismo. Então, se você deseja que as suas orações sejam ouvidas, não seja incrédulo, não deixe de ouvir o Deus que está falando.
Amém, irmãos? Então, nós precisamos sempre estar atento a tudo isso, porque às vezes nós oramos anos e anos, não é? E nada acontece. Então, a gente passa a viver uma vida talvez diferente, estranha, diante de Deus, das situações, né, das outras pessoas. Ou seja, nós vivemos num lugar separado, sem graça, sem um relacionamento. Então, isso Deus deixa bem claro, que uma coisa que Deus não aceita é que nós sejamos incrédulos, ou seja, vivemos uma vida de incredulidade. Sempre que chegamos diante de Deus, não temos certeza de nada, não confiamos que Deus pode fazer. Deus também não se agrada da hipocrisia, e Deus também não se agrada daqueles que desprezam aquilo que Deus tem falado. Então, nesses 3 pontos que eu falei, eu acredito que eu posso responder a pergunta de muitas pessoas que diz: por que Deus não ouve as minhas orações? Então, a gente precisa de parar e refletir. Não estou dizendo, como eu já falei aqui no princípio, que nem tudo são erros, coisas que nós fazemos, por isso Deus não responde. Mas eu cheguei a dizer que tudo tem um tempo determinado. No tempo de Deus, Deus vai responder. Mas existem impedimentos, existem coisas que eu e você criamos, ou seja, barreiras e dificuldades para que Deus responda às nossas orações. Em nome de Jesus, proponha no teu coração a olhar para dentro da sua própria vida, ou seja, que tipo de vida você tem vivido? Não é interessante isso, mas é bom a gente pensar, porque isso nos fará bem. Porque se eu e você encontrar alguma coisa desse tipo que eu falei aqui dentro de nós, é necessário que a gente retire isso das nossas vidas quanto antes. Que a gente chegue diante de Deus com arrependimento, que a gente possa arrepender e pedir perdão ao Senhor, e o Senhor com certeza Ele vai nos perdoar e Ele vai ouvir e responder às nossas orações. Então, em nome de Jesus, esteja atento. Nem tudo aquilo que nós fazemos, falamos, vivemos, agrada a Deus. Então, podemos criar muitos impedimentos na nossa vida espiritual. Podemos criar muitas barreiras e o céu se fecha e Deus não responde às nossas orações. E precisamos de um socorro, precisamos de uma resposta, mas não acontece. Mas quando nós olhamos a nossa vida e pensamos, olha, Deus, Ele não se agrada daquele que demonstra incredulidade diante dele. Deus não se agrada daqueles que vivem uma vida de hipocrisia. Deus não se agrada daqueles que desprezam os conselhos de Deus. Então, se há alguma coisa atrapalhando ou alguma coisa dessa dentro da nossa vida, deixa isso de lado, no nome do Senhor Jesus, larga isso quanto antes e volta para o Senhor Jesus, rapidão, peça perdão, arrependa dos seus pecados, e eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir a sua oração. Amém? O propósito de Deus é que você entenda, que você conheça e que você coloque em prática na sua vida. Deus não quer que você continue vagando sem entendimento, sem compreensão, porque no momento do confronto, no momento quando nós falamos e as pessoas são confrontadas, esse é o melhor momento, porque nós paramos e refletimos sobre a nossa vida, aquilo que nós estamos vivendo, e colocamos então para olhar dia após dia o que nós podemos fazer de diferente, de melhor, para que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar neste momento. Santo Deus de Israel, Deus de misericórdia, em nome de Jesus, estamos aqui nesta noite clamando ao Senhor, pedindo ao Pai, ouça a nossa oração.
responda ao nosso clamor. Aprendemos aqui nesta noite, ó Deus, que na maioria das vezes nós somos os criadores de barreiras, de dificuldades, de obstáculos, de impedimentos, porque o Senhor não concorda com muitos estilos de vida que nós escolhemos viver. Nos ajude, meu Deus, a entender com clareza a partir de hoje, a partir desta noite, a partir dessa pregação, que possamos olhar para dentro das nossas próprias vidas e analisar ponto após ponto e ver aquilo que precisa ser feito e mudado. Meu Deus, necessitamos do seu socorro, necessitamos da tua bondade, da tua misericórdia, das tuas mãos santas e poderosas sobre as nossas vidas. Meu Pai, nos ajuda a consertar e fazer de novo tudo, ó Deus, mudar a nossa vida, para que naquele momento certo, no dia do Senhor, no tempo do Senhor, o Senhor vai responder às nossas orações, o Senhor vai abençoar as nossas vidas, o Senhor irá suprir todas as nossas necessidades. Pai, crendo que é verdade, sei que eu falei aqui nesta noite, é a vontade do Senhor. Pai, derrama do céu uma unção especial, uma bênção poderosa sobre a tua igreja, no nome de Jesus, que os teus filhos, meu Deus, sejam de maneira poderosa, transformados, meu Pai, para a glória do teu nome. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Eu quero, neste momento, dizer à Igreja Apostólica aqui do bairro da Providência, Deus tem propósitos, Deus tem planos, e Deus quer abençoar a sua vida sempre. Amém? Então, não duvide do poder de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Deus sempre quer abençoar a tua vida. O que impede, talvez, são as nossas maneiras que nós escolhemos de viver. Então, mude e faça diferente, e Deus vai te abençoar para a glória dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, neste momento, ouça o nosso clamor e nos abençoe para a glória do teu nome. Abençoe a Igreja Apostólica aqui do bairro da Providência, abençoe a todos os nossos irmãos em Cristo, ó Deus, de maneira especial, para a glória do teu nome, é que eu te peço. Aquele, talvez, Deus, que não tem o Senhor Jesus, mas ouviu essa palavra, ó Deus, assistiu essa palavra aqui nesta noite, e ele decida mudar, fazer diferente, tomar uma decisão na tua vida, aceitando Jesus Cristo como teu Salvador. Faça esse milagre, meu Deus, na vida destas pessoas, para a glória do teu nome, é que eu te peço e te agradeço hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão com o Santo Espírito de Deus seja com todos, até que o Senhor volte. Grande abraço, Deus te abençoe. Amém e amém.